E Maneiro. me diga uma coisa, e essa técnica que você está desenvolvendo, que se desenvolveu, que cria esse auxílio, tem uma idade melhor, pode ser qualquer idade, como é que funciona isso? Olha, o... em princípio pode ser qualquer idade, tá? Mas assim, a técnica que eu uso não é uma técnica que eu inventei, né? É uma Uhum. técnica que foi desenvolvida pelo professor Feuerstein, que ele chama de mediação do aprendizado. O programa que eu uso, sim, é um programa que eu desenvolvi. Né? Uhum. Me inspirei em parte do programa do Feuerstein, mas eu trouxe muita coisa da educação clássica, né? Dessa base da filosofia antiga. Então, o programa que eu ensino, ele é mais voltado para um público. Olha, eu diria que precisaria ser pelo menos um adolescente para tirar um proveito bom ali, sabe? Uhum. Se você for aplicar, né, fazer esse treinamento com crianças, por exemplo, você teria que fazer uma adaptação nos estímulos que você está oferecendo, né? Então, você vai desenvolver coisas muito básicas primeiro, né, antes de você querer, né, explorar algumas atividades. Mas e dar uma complexidade maior, né? Porque é tudo uma questão de graduar a complexidade do que você está oferecendo e oferecer estímulos até que sejam interessantes para a própria criança, né? Então, por exemplo, né, já trabalhei com algumas crianças de 9 anos de idade, eu nunca peguei mais novo que isso, bem que, ó, na pandemia eu alfabetizei meu filho em casa. Ah, foi. E foi curioso, porque, veja, essa é a minha área, né, de aprendizado e tal. Mas eu fiquei inseguro, cara, porque eu nunca tinha alfabetizado ninguém. Assim, eu sabia qual era a técnica, mas nunca tinha aplicado para alfabetizar. Alfabetizei ele em 5 semanas. Caramba. 5 semanas, cara. Só que o que que eu fiz, né? Usei o método fônico, que é um dos métodos que se usa, né, para alfabetizar, usando assim, você ensina a criança o som das letras, não o nome das letras, né? Você acaba ensinando os dois, né? E você monta os fonemas mais básicos. Hum. Depois ela lê algumas palavras simples. Depois a gente começou, eu peguei os livrinhos infantis que eu lia para ele, que ele já conhecia de cor, e fomos lendo os fonemas. E não ensinei ele a escrever, ensinei ele a ler primeiro. Então essas 5 semanas que eu falei, alfabetizei meu filho, ele aprendeu a ler. Então no final a gente começou vogais, tal, consoantes explosivas, consoantes ficadas. Depois, final, tava lendo lá o livrinho das fábulas de Esopo. Eu falei, Legal. caramba, porque. E era isso, né? Era um ano na escola pra ele desenvolver aquela habilidade, né? Mas. Ó, sessões diárias de 25 minutos. Eu cronometrava. E eu repeti a primeira série. Putz, verdade. Não, eu vou te falar, meu Fiquei filho. pra trás. Eu não acho que meu filho seja Caramba. excepcional, seja um Não. gênio. Foi o jeito como a coisa foi feita, sabe? Sim, mas é isso, é justamente. Mas você está tendo uma atenção individualizada, os erros que você comete são recorrigidos na hora, entende? Quando ele cometia algum erro, entendia algo errado, eu falava, não, não, peraí. E aquilo já mudava. Imagina se tivesse uma turma com 30 alunos, ele cometesse aquele erro, a professora não ia ver, ele ia ficar cometendo aquele erro quantas semanas, até ele descobrir que estava errado, até ele poder se corrigir. Até aí a coisa já ia ter se consolidado como um hábito. Então, sabe, é muito mais difícil mesmo, né? Não tem jeito. A gente solucionou o problema de educar as gerações com a escola. Sim. Mas, assim, toda solução tem seus problemas, né? E, assim, vem junto, soluciona, mas cria outros problemas, né? É meio que inevitável, né? Então, assim, eu também estou falando assim, vamos destruir as escolas amanhã, né? Não, sim, sim, eu entendo. Porque vai fazer o quê? Vai botar o quê no lugar? Mas assim, o que eu tenho feito, assim, eu acho que a cultura do professor particular as pessoas podiam, assim, pensar mais nisso como uma solução, sabe? O professor particular me proporciona algo que a escola não tem como proporcionar, por mais que ela queira vender a ideia de que ela é centrada no aluno, né?